14. 37. 23 de maio de 1942. Periferia de Bir Hakeim, deserto líbio. 38 graus Celsius, vento sul a 25 km por hora carregando areia fina que reduz a visibilidade a 800 metros. O terreno é plano, interrompido por dunas baixas de 2 a 4 metros de altura, solo arenoso compacto com pedras soltas que desafiam a tração de esteiras. O tanque é um Matilda II Mark Preiro, peso de 27 toneladas, blindagem frontal de 78 mm em seções rivetadas, canhão principal, Ordnance Kiev 2-pounder de calibre 40 mm, alcance efetivo de 500 metros, munição disponível, 67 projéteis perfurantes e 4 granadas de alto explosivo. Motor diesel Leyland de 225 cavalos, velocidade máxima de 24 km por hora em estrada, autonomia de 161 km. O comandante, sargento britânico Thomas Hale, 31 anos, artilheiro na infantaria por 3 anos antes de transferido para blindados em 1940, experiência de 18 meses em combates no deserto, estado físico médio. 75 metros, 75 quilos, fadiga acumulada de 72 horas sem sono pleno, mãos calejadas de manutenção diária, visão corrigida por óculos empoeirados. O Matilda avança a 8 km por hora, esteiras rangendo contra o cascalho, poeira subindo em nuvens que se misturam ao ar seco. Hale ajusta o periscópio, olhos fixos em 400 metros adiante, onde o horizonte se dissolve em miragens. A tripulação, 4 homens no total. Motorista, 26 anos, 680 horas de direção em treinamento e campo. Atirador, 29 anos, 142 disparos confirmados em exercícios. Operador de rádio, 24 anos, responsável por 16 relatórios diários de posição. Nenhum deles fala. O rádio crepita com estática, sem ordens claras há 45 minutos. Hale verifica o medidor de combustível. 120 litros restantes, suficiente para 80 quilômetros se o terreno piorar. A 14h42, um clarão a 200 metros. Reconhecimento visual. 3 Panzer III Ausf. J, peso de 22, 7 toneladas cada, canhão KWK 37L45 de 50 mm, blindagem de 50 mm na torre, intervalos de 150 metros entre eles, avançando em formação de cunha a 15 km por hora. Os alemães, 12 homens distribuídos, experiência média de 14 meses na África, equipados com rádios Fuge-5 para coordenação a 4 km de alcance. O líder do esquadrão, tenente da Wehrmacht, 34 anos, 22 engajamentos prévios, calcula distância errada em 200 metros devido à areia no ar. Hale respira devagar, 3 inalações por minuto, pulso a 92 batimentos. Ordena posicionamento. O Matilda para trás de uma duna de 3 metros, ângulo de 15 graus para o flanco esquerdo inimigo. Distância agora, 950 metros. O atirador alinha a mira. Ajuste de elevação em 2 graus, vento compensado em 3 milhas por hora. Disparo às 14h43:30. Projétil perfurante sai a 853 metros por segundo em tempo de voo. 8 segundos. Impacto no primeiro Panzer. Penetração na junção da torre. Ignição imediata do combustível interno. Explosão secundária arremessa a torre 4 metros ao ar, 2 tripulantes mortos instantaneamente, um ferido grave escapando pela escotilha traseira, correndo 50 metros antes de cair. O tanque alemão para, chamas atingindo 800 graus Celsius em 20 segundos. Reação inimiga. Confusão inicial. O segundo Panzer hesita, motor acelerando para 2. 0,0 rotações por minuto, mas o comandante alemão erra o cálculo de ângulo, virando 20 graus à direita em vez de esquerda. Transmissão de rádio. Feindpanzer identifiziert, Matilda obsolet, aber schwer. Flankenangriff. Tempo de resposta. 12 segundos. O terceiro Panzer abre fogo a 900 metros.
Projétil de 50 milímetros erra por 5 metros à direita, ricocheteando na duna. Erro plausível. Poeira obscurece mira telescópica Zeiss, calibrada para 600 metros em condições claras. O Matilda se move 40 metros à esquerda, velocidade 6 km por hora, esteiras escorregando 2% no solo solto. Haley observa, inimigos agora a 850 metros, ajustando formação para envolvimento. Respiração controlada, 4 inalações. Cálculo. Munição inimiga estimada em 80 projéteis por tanque, taxa de fogo 6 por minuto. Posicionamento, elevação da duna usada para 10 graus de inclinação, reduzindo silhueta em 30%. Disparo às 14h45, 10. Segundo impacto no Panzer Leader remanescente, perfuração no motor traseiro, imobilização imediata. Fumaça negra sobe 15 metros. Tripulação abandona. 4 homens, 2 atingidos por estilhaços no escape, um morre a 10 metros do tanque, o outro rasteja 30 metros sob fogo de metralhadora auxiliar do Matilda Vickers. 303 de 7 milímetros, 25 disparos, taxa de 500 por minuto. Escalada. Os alemães transmitem pedido de reforços às 14h46. Sinal de rádio alcançando o posto de comando a 5 quilômetros. 2 Panzer IV AOSF. Chegam em 8 minutos, peso 25 toneladas cada. Canhão KWK 37 de 75 milímetros, alcance 1,00 metros, munição mista, 80 projéteis. Formação inimiga agora, 5 tanques totais, intervalo de 200 metros, tentativa de cerco em arco de 120 graus. O vento aumenta para 30 km por hora, areia reduz visibilidade a 600 metros. Hull, nota falha. Óleo vazando no sistema hidráulico do Matilda. Pressão caindo 15%, movimento limitado a 70% de eficiência. A 14h52, fogo cruzado. Projétil de 75 milímetros atinge a lateral do Matilda a 450 metros. Penetra blindagem de 60 milímetros. Fragmentos ferem o operador de rádio no ombro esquerdo. Sangramento de 200 mililitros em 30 segundos, ele continua operando rádio com mão direita. Resposta. Disparo do 2-pounder a 420 metros. Acerto no canhão do Panzer IV. Destruição parcial da culatra. Tanque alemão recua 100 metros, imobilizado por falha mecânica. Consequência. Um tripulante alemão sai, é atingido por estilhaço de 20 gramas, morte por hemorragia interna em 4 minutos. O deserto se transforma em caos controlado. O Matilda, projetado em 1937 e declarado obsoleto em doutrinas de 1941 por lentidão e canhão de baixa penetração, além de 500 metros, enfrenta 9 homens adicionais chegando em caminhões Opel Blitz a 14h58, armados com PK-38 de 50 milímetros, rebocados, cadência de 13 disparos por minuto. Hale calcula. Munição restante 52 projéteis, combustível 105 litros. Incerteza. Relatórios de rádio aliados contraditórios. Um diz apoio aéreo em 20 minutos, outro nega. Paranoia sutil. Sombras de dunas sugerem atiradores invisíveis, mas são miragens. O sargento ajusta a posição. 200 metros recuo. Esteiras patinando em areia fofa. A pressão aumenta. Inimigos adaptam. Panzer restantes formam linha de 400 metros. Fogo indireto via rádio para a artilharia de 105 milímetros a 3 quilômetros. Primeiro impacto 50 metros à frente às 15h01. Cratera de 2 metros de diâmetro. Solo tremendo com onda de choque de 0,5 Kelvin de temperatura local. Haley ordena silêncio de rádio. Tripulação respira em uníssono. Pulso coletivo subindo para 110 batimentos. O tanque, uma relíquia de 4 anos, resiste. Blindagem. Absorve ricochete de 50 milímetros a 300 metros. Deformação de 5 milímetros sem penetração. Para quem acompanha essas análises táticas da Segunda Guerra, inscreva-se no canal para mais relatos precisos de frentes esquecidas.
O sol desce 2 graus no horizonte, alongando sombras para 50 metros, enquanto o Matilda se prepara para o próximo ciclo de cálculo e disparo. Distância inimiga: 350 metros. Tempo decorrido desde primeiro contato, 24 minutos. Perdas alemãs confirmadas: 3 tanques, 7 homens. O deserto não perdoa erros e o obsoleto persiste. Aperto do cerco às 15:05 às 15:05. O Matilda II permanece imóvel atrás da duna de 3 metros, motor em marcha lenta a 200 rotações por minuto, consumindo 4 litros de diesel por hora. Halley, sargento de 31 anos, verifica o periscópio com movimentos precisos, de 2 segundos cada, limpando poeira com um pano oleoso. Visibilidade: 550 metros. Vento sul agora a 32 km por hora, carregando partículas de areia que arranham a pintura camuflada em camadas de 0,5 milímetro. Temperatura interna do tanque: 45 graus Celsius, suor escorrendo nos rostos da tripulação. Hidratação limitada a 1 litro por homem desde o amanhecer. O operador de rádio, ferido no ombro com perda de 250 mililitros de sangue, aplica curativo improvisado de gás de 10 centímetros quadrados. Pulso a 105 batimentos. Continua monitorando frequência de 2,3 MHz sem transmissão. Distância inimiga: 320 metros. Os 2 Panzer IV AUSF, de restantes, reforçados por um terceiro chegando de leste a 18 km por hora, formam uma linha de 450 metros de extensão. Cada Panzer carrega 79 projéteis restantes estimados. Canhão de 75 milímetros com taxa de fogo de 5 disparos por minuto em condições ideais. Tripulação alemã total: 15 homens agora, com experiência média de 16 meses, incluindo um sargento de 28 anos com 12 engajamentos no deserto. Calculando ângulos via tabela balística impressa em papel de 80 gramas. Erro inicial corrigido. Eles ajustam para vento cruzado, compensando o desvio de 4 metros a 300 metros de distância. Transmissão de rádio: Ziel fixiert, Matilda in Deckung. Koordinierter Beschuss, 70 cm priorisieren Schwachstellen. Hale respira em ciclos de 3 inalações por minuto, pulso estabilizado em 98 batimentos. Cálculo tático: munição do Matilda em 50 projéteis perfurantes, 3 granadas de alto explosivo. Recarga manual leva 8 segundos por disparo. Posicionamento: o tanque inclina 8 graus à direita, usando a sombra da duna para reduzir detecção térmica em 20%, embora o deserto não tenha sensores infravermelhos disponíveis. O atirador: 29 anos com 148 disparos totais em treinamento. Alinha a mira telescópica número 7, elevação ajustada em 5 graus, vento lateral de 5 milhas por hora. Disparo às 15:06, 45. Projétil de 40 milímetros viaja. 2 segundos. Impacto no flanco esquerdo do Panzer IV líder. Penetração de 55 milímetros na blindagem lateral. Ignição de munição secundária. Explosão primária eleva a temperatura local a 900 graus Celsius, torre deslocada 2 metros, 3 tripulantes mortos por choque térmico e estilhaços. O quarto sai pela escotilha superior, ferido no braço com fratura exposta de 12 centímetros, rasteja 15 metros antes de ser atingido por metralhadora auxiliar. 18 disparos de 7 milímetros a 400 metros por minuto. Reação inimiga. Adaptação em 10 segundos. O segundo Panzer IV vira 25 graus à esquerda, acelerando para 12 km por hora em terreno misto. Esteiras de 380 milímetros de largura, escavando sulcos de 20 centímetros no solo arenoso. Comandante alemão, 34 anos, corrige erro anterior via rádio. Flanke schützen, Artillerie anfordern, Distance halten bei 250 Metern. O terceiro Panzer abre fogo simultâneo às 15:07, 20, projétil de 75 milímetros a 280 metros, acerto na esteira frontal do Matilda, dano parcial,
com ruptura de 3 elos de 150 milímetros cada, mobilidade reduzida em 25%. Fragmentos internos ferem o motorista no joelho direito, sangramento de 150 mililitros, ele mantém controle com o pedal esquerdo, velocidade máxima agora 5 km por hora, escalada da pressão. Às 15h08, chegada de reforços alemães em 2 caminhões Opel Blitz, peso bruto de 5,8 toneladas cada, transportando uma seção de infantaria de 18 homens, armados com fuzis Karabiner 98K de 7,92 milímetros, alcance efetivo 400 metros e 2 peças PAK-38 de 50 milímetros rebocadas, cadência de 12 disparos por minuto, munição de 48 projéteis por peça. Os caminhões param a 600 metros, descarga em 45 segundos. Infantaria avança em formação dispersa de 10 metros de intervalo, usando dunas de 2 metros para cobertura. O tenente alemão coordena. Fogo de artilharia de 105 milímetros a 2. 8 quilômetros inicia segundo impacto às 15h09. 40 metros à esquerda do Matilda. Cratera de 8 metros de profundidade. Solo compactado solta pedras que chovem no tanque, amassando o painel superior em 2 milímetros sem penetração. Hale ordena recuo, 150 metros para trás, a 4 km por hora, esteiras patinando 5% na areia fofa, poeira subindo em nuvem de 10 metros de altura, revelando posição por 20 segundos. Tripulação. Respiração coletiva a 4 inalações por minuto, fadiga visual, reduz a acurácia em 10% após 28 minutos de engajamento. Cálculo. Inimigos agora totalizam 4 tanques operacionais, 25 homens a pé, intervalo de cerco em arco de 140 graus, fechando a 50 metros por minuto. Incerteza cresce. Rádio crepita com relatório aliado fragmentado. Apoio aéreo atrasado 15 minutos, posição mantida. Sem confirmação, paranoia sutil. Ecos de motor inimigo sugerem flanqueamento norte, mas são ilusões acústicas do vento a 35 km por hora. Ação tática prossegue. O Matilda para em nova duna de 4 metros, ângulo de 20 graus para o Panzer, mais próximo a 220 metros. Atirador ajusta a mira, deflexão de 2 graus para vento. Disparo às 15h11:15. Impacto no canhão do Panzer IV central, destruição da ótica de mira em 0,8 segundos de voo, tanque alemão cego temporariamente, recua 80 metros com motor a 2, 500 rotações, colidindo com rocha solta, avaria em suspensão traseira. Consequência, 2 tripulantes alemães abandonam sob fogo de metralhadora, um atingido por 12 disparos, morte por múltiplas perfurações em 45 segundos. O outro se esconde em depressão de 1 metro, ferido levemente na perna. Evolução do conflito. Inimigos aprendem. Infantaria alemã, 18 homens divididos em 2 pelotões de 9, avança 100 metros em 3 minutos, usando sinal de rádio para guiar PAK-38 a 350 metros. Primeiro disparo antitanque às 15h13, projétil de 50 milímetros erra por 3 metros à direita, ricochete em pedra solta, cria estilhaços que perfuram blindagem inferior do Matilda em 40 milímetros, ferindo o operador de rádio novamente no tornozelo, mobilidade interna limitada. Os Paquet recarregam em 7 segundos, segundo disparo acerta a esteira esquerda, imobilizando o tanque a 70%, esteiras agora com 8 elos rompidos. Hale nota falha humana. Poeira no periscópio reduz visão a 200 metros, cálculo de distância superestimado em 30 metros. Pressão contínua, artilharia de 105 milímetros ajusta para terceiro impacto às 15h14. 25 metros atrás, onda de choque desestabiliza o Matilda. Temperatura sobe 2 graus internos. Hidráulico vaza 20% de fluido. Inimigos adaptam tática. Panzer restantes mantém distância de 250 metros. Fogo de cobertura com 75 milímetros a cada 15 segundos. Taxa total de 8 projéteis por minuto.
infantaria fecha para 150 metros, lançando granadas de 30 gramas a 50 metros, mas falha em 60% devido a vento. Perdas alemãs adicionais. Um soldado de infantaria pisa em mina aliada remanescente, não detectada. Explosão de 200 gramas de TNT amputa perna. Morte por choque hemorrágico em 3 minutos fora de cena. O cerco aperta. Distância mínima inimiga, 120 metros. Tempo desde contato, 37 minutos. Munição. Matilda, 42 projéteis. Combustível, 98 litros. O deserto, com temperatura caindo para 36 graus ao entardecer, transforma o obsoleto em alvo fixo, mas persistente. Relatórios de rádio contraditórios persistem, apoio em 10 minutos ou negado. Sombras alongam para 60 metros, ocultando movimentos invisíveis. Contramedidas inimigas às 15h15, às 15h15, o Matilda II jaz semi-imobilizado na duna de 4 metros. Esteiras esquerda com 8 elos rompidos de 150 milímetros cada. Mobilidade reduzida a 65% em terreno plano. Motor Leyland A1, 100 rotações por minuto, consumindo 5 litros de diesel por hora para manter sistemas hidráulicos sob pressão de 180 bares. Vazamento contínuo de 25% no fluido. Riley, 31 anos, ajusta óculos empoeirados com intervalos de 3 segundos, visão periférica limitada a 180 graus pelo periscópio sujo. Fadiga ocular, acumulando erro de alinhamento em 5% após 40 minutos de engajamento. Temperatura interna, 47 graus Celsius, umidade relativa de 15%, suor evaporando em 2 mililitros por minuto por homem, desidratação estimada em 2 litros totais para a tripulação de 4. O motorista, ferido no joelho com 180 mililitros de sangue perdido, opera pedais com esforço assimétrico, dor referida subindo para 6 em escala de 10. Operador de rádio, ferimentos no ombro e tornozelo totalizando 400 mililitros de perda sanguínea. Monitora frequência de 3 MHz com mão direita. Transmissão silenciada por ordem de Hale para evitar triangulação inimiga. Precisão de localização alemã estimada em 100 metros via direção de sinal. Distância inimiga mínima, 110 metros. Os 3 Panzer IV Ausf D operacionais, intervalos de 150 metros em linha de 500 metros de extensão, canhões Cadio K-37 de 75 mm elevados em 2 graus, para arco de tiro indireto, munição restante por tanque. 72 projéteis mistos. Taxa de fogo ajustada para 4 disparos por minuto devido à poeira nas culatras. Tripulação alemã total. 12 homens nos tanques, mais 17 de infantaria em posições dispersas a 120 metros, fuzis, carabiner 98K com 30 cartuchos cada, alcance efetivo reduzido a 300 metros pelo vento sul, a 36 km por hora, carregando areia que erode miras em 0,2 milímetros por minuto. O tenente alemão, 34 anos com 25 engajamentos agora, coordena via rádio Fugger 5 a 4 km. Matilda fixo, artilharia auf 15 Grad Nordost, Infanterie schließen für Nahkampf, PK auf 100 Meter vorrücken. Erro plausível corrigido. Cálculo de vento agora compensado em 6 milhas por hora, elevando a acurácia em 15%. Hale inicia ciclo tático. Respiração sincronizada em 5 inalações por minuto. Pulso coletivo a 102 batimentos. Cálculo de prioridades em 8 segundos mentais. Alvo primário. PK 38 a 140 metros. Secundário. Infantaria flanqueando leste. Posicionamento. Tanque inclinado 12 graus na duna. Silhueta reduzida em 35%. Motor acelerado para 800 rotações, para manobra de 20 metros laterais a 3 km por hora. Esteiras direitas compensando patinação de 7% no solo solto, com pedras de 5 centímetros. Atirador, 29 anos com 152 disparos cumulativos. Limpa mira, número 7 com pano umedecido em 4 segundos. Alinha em elevação de 1 grau, deflexão de 3 graus para a rajada lateral.
Disparo às 15, 16, 20. Projétil perfurante de 40 milímetros. Velocidade de saída 850 metros por segundo. Tempo de voo 1 segundos. Impacto na base da PAQ 38 esquerda. Penetração de 58 milímetros na culatra. Explosão de propelente interno dispersa fragmentos de 50 gramas em raio de 8 metros, matando 2 artilheiros alemães por perfuração torácica. O terceiro ferido na mão com perda de 100 mililitros de sangue. Arma imobilizada com cano deformado em 10 graus. Reação inimiga. Confusão em 7 segundos. Transmissão de rádio. PAK getroffen. Verlustes zwei Mann. Panzervorrücken Infanterie feuern. O Panzer IV Central acelera para 10 km por hora, fechando para 90 metros, esteiras de 400 milímetros, escavando 25 centímetros de areia, mas erro tático. Comandante subestima a inclinação da duna, elevando o canhão 1 grau excessivo. Projétil de 75 milímetros sai às 15, 16:45, erra por 4 metros acima, explodindo 15 metros atrás do Matilda em cratera de 1 metro de diâmetro. Solo tremendo com vibração de 0, 3 Kelvin local. Adaptação imediata. Segundo PAK a 38 a 160 metros, recarrega em 6 segundos, dispara às 15, 17, 10. Acerto na blindagem superior do Matilda em 45 graus de ângulo, ricochete parcial com deformação de 8 milímetros, fragmentos internos ferem atirador no antebraço esquerdo, regorte de 5 centímetros, sangramento de 80 mililitros. Ele continua recarga com mão direita em 10 segundos. Escalada da violência. Infantaria alemã, 17 homens em pelotões de 8 e 9. Avança 40 metros em 2 minutos. Formação em zigue-zague de 8 metros de intervalo, usando dunas de 2, 5 metros para cobertura, fuzis disparando em rajadas de 5 cartuchos a 200 metros, taxa de 10 tiros por minuto por homem, mas acurácia de 20% devido à poeira e fadiga após marcha de 2 quilômetros. Um soldado alemão, 22 anos, com 6 meses de experiência, tropeça em pedra solta, cai 3 metros rolando, fratura de clavícula, removido por companheiro em 20 segundos, fora de ação. Artilharia de 105 milímetros a 2, 5 quilômetros, ajusta em 15 segundos via rádio, quarto impacto às 15, 18:00. 30 metros à direita do Matilda, cratera de 2 metros eleva poeira em nuvem de 12 metros, reduzindo visibilidade para 150 metros por 25 segundos, temperatura sobe 1 grau no tanque. Haley responde, recuo parcial de 30 metros a 2, 5 km por hora, esteiras rangendo com 10 elos totais rompidos, óleo hidráulico vazando 30%, movimento agora assimétrico com raio de giro de 15 metros mínimo. Tripulação. Respiração acelerada a 3, 5 inalações. Paranoia de flanqueamento norte, alimentada por ecos de motor a 500 metros, mas confirmados como vento em rochas ocas. Cálculo. Munição em 39 projéteis perfurantes, 3 granadas. Recarga sob fogo leva 12 segundos. Posicionamento novo, atrás de depressão de 5 metro, ângulo de 18 graus para Panzer mais próximo a 80 metros. Disparo às 15, 19. 05 com granada de alto explosivo, voo de 0, 9 segundos. Impacto no grupo de infantaria a 100 metros, raio letal de 10 metros. 3 soldados alemães mortos por estilhaços de 15 gramas cada. Perfurações abdominais e hemorragia em 1 minuto. 2 feridos graves rastejam 20 metros. 1 morre por perda de 500 mililitros de sangue, fora de cena. Evolução do conflito. Inimigos adaptam tática em 14 segundos. Panzer restantes formam cunha invertida de 100 metros de base. Fogo coordenado de 75 milímetros a cada 12 segundos. Total de 6 projéteis por minuto. Um acerta a esteira direita às 15, 20, 15, rompendo 4 elos adicionais. Imobilização total agora em 90%. Tanque fixo, com vibração de motor transmitida a 2 Hz. Infantaria fecha para 70 metros.
lançando 4 granadas de mão Steel Hand Granite de 310 gramas. 2 explodem a 5 metros. Fragmentos perfuram painel inferior em 20 milímetros, ferindo o motorista no pé com 120 mililitros de sangue. Ele desmaia em 40 segundos por choque. Controle passa para Hale manualmente via alavancas de 50 quilos de esforço. Pacá restante dispara às 15:21. Projétil de 50 milímetros penetra blindagem traseira em 55 milímetros. Dano ao motor reduz potência para 180 cavalos. Fumaça interna de 2 metros cúbicos. Visibilidade 0 por 10 segundos. Pressão máxima. Reforços alemães adicionais. Um esquadrão de 10 homens em caminhão a 15:22, armados com MG-34 de 7,92 milímetros, cadência de 900 disparos por minuto, montados em tripé a 200 metros. Fogo de supressão, totalizando 200 cartuchos em 15 segundos. Balas ricocheteiam na blindagem frontal, deformando 3 milímetros sem penetração. Artilharia impacta quinto tiro às 15, 23, 30, 20 metros frontal. Onda de choque de 0. 4 Kelvin desorienta a tripulação. Pulso de Hale sobe para 115 batimentos. Incerteza de rádio. Sinal aliado fragmentado indica apoio aéreo em 5 minutos, mas negado por estática. Paranoia de cerco total, com sombras de 70 metros, sugerindo atiradores invisíveis em dunas leste. Perdas alemãs. 5 tanques totais destruídos ou imobilizados. 12 homens confirmados mortos, 8 feridos. O Matilda, relíquia de 1937 com doutrina obsoleta de 1941, resiste com munição em 35 projéteis, combustível 92 litros, mas tripulação em colapso progressivo. Distância inimiga, 50 metros. Tempo desde contato, 48 minutos. O deserto, com sol a 1 grau acima do horizonte, alonga o caos em silêncio pontuado por disparos. Resistência terminal às 15:25 às 15:25. O Matilda II permanece fixo na depressão de 1,5 metro. Esteiras totais com 14 elos rompidos de 150 milímetros cada. Imobilização em 95%. Motor Leyland reduzido a 160 cavalos com fumaça interna, de 3 metros cúbicos, obscurecendo visibilidade em 70%. Consumo de diesel agora em 6 litros por hora, sob sobrecarga de 200 bares na hidráulica vazando 35%. Hale, 31 anos, opera manualmente as alavancas de 55 quilos de resistência com mãos trêmulas. Fadiga muscular em 40% após 50 minutos de engajamento. Visão corrigida por óculos rachados em 2 milímetros no canto direito. Pulso a 118 batimentos. Temperatura interna, 49 graus Celsius, umidade de 12%. Desidratação da tripulação em 5 litros totais. Racionamento de água a 200 mililitros por homem desde 14:00. Motorista desmaiado no assento, joelho e pé com 300 mililitros de sangue perdido, respiração superficial a 18 por minuto. Operador de rádio, ferimentos totais de 500 mililitros de perda sanguínea, aplica torniquete improvisado no tornozelo com fita de 5 centímetros. Monitora rádio em silêncio, frequência de 2,3 MHz, captando estática com ecos de transmissão alemã a 1 km. Atirador, antebraço cortado com 100 mililitros adicionais de sangramento, recarrega com uma mão em 14 segundos, acurácia reduzida em 15% por dor referida. Distância inimiga mínima, 45 metros. Os 3 Panzer IV Ausf-D em formação de cunha de 80 metros de base, intervalos de 120 metros, canhões de 75 milímetros apontados em elevação de 0,5 graus para tiro direto, munição restante por tanque, 68 projéteis, taxa de fogo em 5 disparos por minuto, com poeira acumulando 0,3 milímetros nas miras Zeiss. Tripulação alemã nos tanques. 9 homens operacionais, experiência média de 17 meses, incluindo o tenente de 34 anos, com 26 engajamentos, coordenando via rádio. Matilda imóvel na Kampfeinleiten, MG auf Truppen, Artillerie Präzise auf 10 Meter, infantaria total,
25 homens em 3 pelotões de 8, 9 e 8. Fuzis Karabiner 98K, com 25 cartuchos restantes cada, avançando em dispersão de 6 metros, usando sombras de 75 metros das dunas ao entardecer. PK-38 remanescente a 90 metros, rebocado por caminhão Opel Blitz de 5, 8 toneladas. Cadência de 11 disparos por minuto, munição de 42 projéteis. MG-34 em 2 tripés a 150 metros, cadência de 850 disparos por minuto, 150 cartuchos por arma. Vento sul a 38 km por hora, reduz visibilidade a 120 metros, areia erodindo blindagem em 0,1 milímetro por minuto. Haley inicia a ação tática. Respiração forçada em 2 inalações por minuto, pulso coletivo a 110 batimentos apesar de colapso, cálculo mental em 10 segundos. Alvo: Infantaria Central a 40 metros, secundário, MG-34 esquerdo, posicionamento fixo, tanque inclinado 15 graus na depressão, silhueta mínima em 40%, motor mantido em 1. 500 rotações para rotação de torre manual, de 2 graus por segundo. Atirador alinha mira, número 7, em deflexão de 4 graus para vento. Elevação 0 graus. Recarga completa em 15 segundos, sob fumaça. Disparo às 15h26. 10 com projétil perfurante de 40 milímetros. Saída a 848 metros por segundo, voo de 0,5 segundos. Impacto no pelotão de infantaria a 35 metros. Penetração em linha de 8 homens. Estilhaços de 30 gramas perfuram 4 torsos. Mortes por hemorragia pulmonar em 20 segundos para 3. Um ferido grave rasteja 10 metros com fratura femoral de 15 centímetros. Fora de ação em 1 minuto. Consequência imediata. Pânico em 5 segundos. Pelotão recua 20 metros, fogo de fuzil disperso com acurácia de 10%. Reação inimiga, adaptação em 8 segundos. Transmissão de rádio. Infanterieverluste Matilda feuert Granaten. Panzer schließen, MG suppressieren. Panzerquartolider acelera para 8 km por hora, fechando para 30 metros, esteiras escavando 30 centímetros de areia. Mas erro. Comandante erra alinhamento em 3 graus devido à poeira. Projétil de 75 milímetros às 15h26. 35 sai alto por 2 metros. Ricocheteia em duna, criando fragmentos que ferem um próprio soldado alemão a 50 metros. Perfuração na perna com 200 mililitros de sangue, evacuado em 30 segundos. Segundo Panzer, abre fogo simultâneo. Acerto na torre do Matilda a 25 graus de ângulo. Penetração parcial de 65 milímetros na junção rivetada. Fragmentos internos de 40 gramas ferem Hale no ombro esquerdo. Sangramento de 150 mililitros. Ele continua a operação com mão direita, pulso subindo para 122 batimentos. Adaptação. MG-34 inicia supressão às 15h27, 120 disparos em 8 segundos. Balas de 7,92 milímetros ricocheteiam na blindagem frontal, deformando 4 milímetros. Uma perfura visão lateral em 35 milímetros. Estilhaço atinge operador de rádio no pescoço. Hemorragia de 300 mililitros. Morte por asfixia em 45 segundos fora de controle imediato. Escalada da violência. PK-38 avança 20 metros em 15 segundos, rebocado a 5 km por hora, dispara às 15h27. 20, projétil de 50 milímetros a 60 metros, penetra a blindagem traseira em 60 milímetros. Dano ao sistema de ventilação libera fumaça tóxica de diesel queimado em 4 metros cúbicos. Tripulação tosse com redução de oxigênio em 20%. Atirador desorientado perde 10 segundos em recarga. Infantaria remanescente. 21 homens. Fecha para 25 metros em formação de assalto, lançando 6 granadas, Steel Hand Granate, de 310 gramas. 3 explodem a 3 metros. Fragmentos de 20 gramas perfuram painel inferior em 25 milímetros, ferindo o motorista já desmaiado adicionalmente no abdômen com 100 mililitros, sem consequência vital imediata. Artilharia de 105 milímetros a 2,
2 quilômetros ajusta em 12 segundos, sexto impacto às 15, 28, 10, 15 metros à frente, cratera de 2 metros eleva a onda de choque de 0, 5 Kelvin, desestabiliza torre em 1 grau, temperatura interna sobe para 51 graus Celsius, evolução do conflito. Inimigos aprendem em 11 segundos. Panzer forma um arco de 20 metros, fogo coordenado de 75 milímetros a cada 10 segundos, total de 9 projéteis por minuto, um acerta motor exposto às 15, 28, 45. Incêndio interno inicia com chamas de 200 graus Celsius em 10 segundos. Hale ordena extintor manual de 5 litros de CO2, suprimindo 70% do fogo, mas deixando resíduos que reduzem potência para 120 cavalos. Infantaria usa MG-34 para cobertura, 180 disparos adicionais em 12 segundos, supressão total com balas traçantes, revelando posição exata. Reforços alemães. Esquadrão de 8 homens chega a 15, 29 em caminhão, armados com lançadores Panzerfaust de 3 quilos, alcance 60 metros. Um dispara às 15, 29, 30. Impacto na lateral a 20 metros. Penetração de 140 milímetros na blindagem de 40 milímetros. Explosão interna de 200 gramas de propelente fere atirador no peito com estilhaços de 25 gramas. Morte por perfuração cardíaca em 30 segundos. Tenente alemão corrige tática. Panzerfaust priorisieren, Artillerie auf Ziel halten. Kein Risiko mehr. Hale responde em ciclo final. Respiração irregular a 1. 5 inalações. Cálculo em 12 segundos sob dor. Munição em 32 projéteis. Granada de alto explosivo disparada às 15. 30. 05 contra Paca a 40 metros. Voo de 0. 4 segundos. Impacto destrói cano em 15 graus de deformação. 2 artilheiros mortos por explosão secundária. Terceiro fere-se na fuga com queimadura de 2º grau em 20% do braço. Mas pressão contínua. Sétimo impacto de artilharia às 15h30. 40, 10 metros laterais, solo solta pedras de 10 quilos que amassam escotilha superior em 5 milímetros, ferindo Hale na cabeça com corte de 4 centímetros, visão borrada em 30%. Incerteza máxima. Rádio crepita com sinal aliado, apoio aéreo em 3 minutos, mas contraditório com negação anterior. Paranoia de flanqueamento total, com dunas a 80 metros, sugerindo silhuetas inimigas, confirmadas como rochas pelo vento a 40 km por hora. Tripulação colapsa. Apenas Hale operacional. Pulso a 130 batimentos, munição 30 projéteis, combustível 88 litros, mas tanque em chamas residuais. Inimigos totalizam 28 homens a 15 metros, Panzer a 10 metros. Tempo desde contato, 56 minutos. Perdas alemãs. 6 tanques, 16 mortos, 10 feridos. O obsoleto de 1937 contra a doutrina de 1941 transforma deserto em sepulcro estatístico, com sol tocando o horizonte em silêncio interrompido por estalos metálicos. Tentativa de eliminação às 15. 31. Às 15. 31. O Matilda II fuma em depressão de 1,5 metro. Chamas residuais no motor a 150 graus Celsius controladas por extintor exaurido de 5 litros de CO2, resíduos de carbono reduzindo eficiência em 25%, motor Leyland a 1. 200 rotações por minuto com potência em 110 cavalos, hidráulica vazando 40% de fluido a 160 bares de pressão. Hale, 31 anos. Ferido no ombro com 200 mililitros de sangue perdido e corte na cabeça de 4 centímetros, coagulando em crosta de 2 milímetros, opera a torre manualmente com alavancas de 60 quilos, fadiga em 50%, visão em 70% de clareza por óculos danificados e fumaça interna de 5 metros cúbicos. Temperatura no tanque, 52 graus Celsius, umidade de 10%, desidratação da tripulação em 8 litros totais, respiração de Hale irregular a 1 inalação por minuto, pulso a 135 batimentos,
Motorista desmaiado com hemorragia abdominal de 400 mililitros. Respiração a 16 por minuto sem intervenção. Operador de rádio morto por perfuração no pescoço. Corpo inerte, bloqueando o painel de 0,3 metro quadrado. Atirador morto por estilhaços no peito. Posição congelada na culatra com projétil parcial engatilhado. Reduzindo taxa de fogo a 0, sem hail, assumindo mira em 20 segundos. Distância inimiga mínima, 12 metros. Os 3 Panzer IV Ausf-D em arco de 15 metros de raio, intervalos de 100 metros, canhões KK-37 de 75 milímetros travados em elevação, de 0 graus para tiro ponto blank, munição por tanque, 65 projéteis restantes, poeira de 0,4 milímetros nas culatras, elevando o tempo de recarga em 2 segundos. Tripulação alemã nos tanques, 9 homens, com o tenente de 34 anos emitindo ordens via rádio VG 5. Ziel auf 5 Meter schließen, Sprengladungen vorbereiten, keinen kommen, Matilda Enden. Infantaria total, 28 homens em assalto coordenado, pelotões de 9, 10 e 9, fuzis Karabiner 98K com 20 cartuchos cada, avançando em ondas de 5 metros de profundidade, intervalos de 4 metros, usando MG-34 em supressão a 100 metros com 100 cartuchos restantes por arma, cadência de 800 disparos por minuto. PK-38 destruída, mas Panzerfaust adicionais em 6 homens, alcance 60 metros, carga de 3 quilos cada. Vento sul a 42 km por hora, baixa visibilidade a 100 metros, areia corroendo miras em 0,15 mm por minuto, sol no horizonte alongando sombras para 85 metros que confundem silhuetas. Harley inicia microcálculo, respiração pausada em 0,8 inalações, pulso estabilizado em 128 batimentos por esforço, análise em 15 segundos. Alvo, Panzer líder a 10 metros, secundário, infantaria de assalto a 8 metros, posicionamento fixo. Torre rotacionada manualmente 5 graus em 10 segundos para alinhamento frontal, silhueta exposta em 50% pela depressão rasa. Mira assumida por Hale via periscópio em deflexão de 5 graus contra vento. Elevação 0 graus. Recarga manual de projétil perfurante em 18 segundos com mão ferida. Disparo às 15:32:05. Projétil de 40 milímetros sai a 845 metros por segundo. Voo de 0,3 segundos. Impacto na blindagem frontal do Panzer IV, líder a 9 metros, penetração de 70 milímetros na placa de 50 milímetros, ignição de combustível de 200 litros internos. Explosão primária eleva a temperatura a 0 graus Celsius, torre ejetada a 3 metros, 2 tripulantes mortos por choque térmico instantâneo. O terceiro sai pela escotilha lateral com queimaduras de 3º grau em 40% do corpo. Rasteja 5 metros antes de colapsar, por falha respiratória em 1 minuto. Reação inimiga. Confusão em 6 segundos. Rádio crepita. Panzer I zerstört, Verlust 3, andere schließen, Panzerfaust einsetzen. Segundo Panzer hesita. Motor a 2, 1000 rotações por minuto. Mas erro. Comandante de 29 anos com 10 engajamentos, subestima fumaça do Matilda, virando 2 graus excessivo. Projétil de 75 milímetros às 15:32. 25 erra por 1 metro à esquerda, explodindo solo arenoso em cratera de 0,8 metro, lançando pedras de 2 quilos que ricocheteiam no tanque alemão, danificando o sensor de rádio em 10%. Adaptação. Infantaria avança 3 metros em 10 segundos. Pelotão central de 9 homens dispara fuzis em rajada de 4 cartuchos, cada a 6 metros, 36 tiros totais. Balas de 7,92 milímetros perfuram visão traseira em 40 milímetros. Fragmentos de 15 gramas ferem Hale na nuca, com corte de 3 centímetros. Sangramento de 100 mililitros adicionais, visão reduzida em 40%, mas ele ignora dor referida de 8 em escala de 10. Escalada. Terceiro Panzer acelera para 6 km por hora.
fechando para 7 metros. Esteiras de 400 milímetros compactando areia em sulcos de 35 centímetros, coordenando com MG-34, que inicia 150 disparos em 10 segundos. Supressão com traçantes de 1 em 5 balas, revelando exaustão térmica do Matilda em infravermelho natural. Um soldado de infantaria, 24 anos, com 8 meses de experiência, avança à frente do pelotão. Lança Panzerfaust às 15h33, 00 a 5 metros. Impacto na lateral inferior, penetração de 150 milímetros na blindagem de 40 milímetros, explosão de 250 gramas de propelente interna libera estilhaços de 30 gramas no compartimento do motor. Acelerando incêndio para 300 graus Celsius, fumaça tóxica reduz oxigênio em 30%, Haley tosse com pulmões irritados, recarga falha em 20 segundos por mãos escorregadias de suor e sangue. Evolução do conflito. Reconhecimento formal alemão às 15h33. 20 via rádio para comando a 6 km. Matilda identifiziert als Anomalie. Ein Mann operativ. Zerstörung priorisiert. Verluste. 7 Panzer total. 19 Mann. Inimigos adaptam tática em 9 segundos. Panzer restantes mantém distância de 5 metros. Fogo de 75 milímetros indireto via elevação de 1 grau. Projétil do segundo tanque acerta a torre às 15h33. 40, deformação de 12 milímetros na blindagem de 78 milímetros sem penetração total, mas vibração de 3 Hz desalinha a mira em 2 graus. Infantaria, 25 homens operacionais, forma círculo de 10 metros de raio, lançando 8 granadas Steel Hand Granate de 310 gramas, em sequência de 5 segundos. 4 explodem a 2 metros. Fragmentos perfuram múltiplos painéis inferiores em 30 milímetros totais, inundando o interior com poeira e estilhaços que causam falha no sistema de ignição. Motor para em 15h34, 00 após 60 minutos de operação contínua. Um alemão de 26 anos pisa em irregularidade do terreno, torce tornozelo com fratura de 10 graus, removido em 15 segundos por camarada, reduzindo assalto em 4%. Pressão contínua. Artilharia de 105 milímetros a 2 km, ajusta oitavo impacto às 15h34. 15, 8 metros frontais. Cratera de 2. 5 metros eleva onda de choque de 0. 6 Kelvin. Solo arenoso solta 5 quilos de detritos que amassam escotilha de Haley em 8 milímetros, ferindo-o no braço com laceração de 6 centímetros, perda de 150 mililitros de sangue, totalizando 650 mililitros, hipotensão incipiente com pulso a 140 batimentos. MG-34. Adiciona 200 disparos em 12 segundos. Balas traçantes aquecem blindagem externa a 100 graus Celsius, deformando rivetes em 4 pontos de 2 milímetros. Reforços. 2 caminhões Opel Blitz chegam a 15h35 com 12 homens e uma seção de engenheiros armados com cargas de demolição de 5 quilos de TNT, rebocadas em 20 segundos, posicionadas a 15 metros para assalto final. Tenente alemão ordena Sprengladungen anbringen, Matilda kaputt machen, koordinieren mit Panzer. Haley responde em contraste solitário, respiração em golfadas de 0, 5 inalações, cálculo final em 18 segundos sob desorientação. Munição em 29 projéteis, mas torre travada por impacto anterior em 3 graus de desalinhamento. Disparo manual às 15h35. 30 com granada de alto explosivo remanescente, voo de 0, 2 segundos a 4 metros, impacto no pelotão de engenheiros, raio de 8 metros mata 2 por estilhaços abdominais de 25 gramas, hemorragia em 40 segundos, 3 feridos com queimaduras de 15%, rastejam 8 metros fora de cena, mas falha, recuo do canhão manual falha por fadiga, tempo de recarga sobe para 25 segundos, incerteza, rádio aliado em estática final, apoio aéreo confirmado 2 minutos, contraditório com silêncio anterior, paranoia de sombras de 90 metros como aviões inimigos, mas vento revela como dunas vazias. O cerco evolui para a eliminação organizada.
Panzerfaust adicional disparado às 15h36. 10 por soldado a 3 metros. Penetração traseira de 160 milímetros. Explosão interna de 300 gramas danifica tanque total. Incêndio consome munição remanescente em 20 segundos. 25 projéteis detonam sequencialmente, elevando temperatura a 200 graus Celsius. Haley, último operacional, ativa detonador de cargas de emergência em 15h36, 30, mas falha mecânica por umidade de 5% no circuito. Tanque permanece intacto externamente. Inimigos fecham. Infantaria a 2 metros, tenente alemão, inspeciona a 15h37. Transmissão: Matilda neutralisiert ein Überlebender, Gefangennahme. Perdas alemãs: 7 tanques, 21 mortos, 13 feridos em 63 minutos. O obsoleto persiste em ruínas, deserto com temperatura em 34 graus ao crepúsculo. Números desafiando doutrina, de 1941, com 1 contra 40. Mas pressão inimiga inabalável. Sombras de 95 metros engolem o silêncio pontuado por crepitações de metal frio. Colapso final às 15h37. Às 15h37, o Matilda II arde em depressão de 5 metros. Incêndio interno acelerado para 400 graus Celsius após detonação de 25 projéteis remanescentes. Fumaça negra de 4 metros cúbicos expelida por ventilação danificada, reduzindo o oxigênio a 15% no compartimento. Motor Leyland silenciado em 0 rotações por minuto com potência residual de 80 cavalos. Hidráulica exaurida em 45% de fluido a 140 bares. Halo, 31 anos, último operacional com perda sanguínea total de 750 mililitros de ombro, nuca e braço, hipotensão em 90 a 60 milímetros de mercúrio. Opera torre travada em 4 graus de desalinhamento com alavancas de 65 quilos. Fadiga em 60%. Visão em 50% por fumaça e corte na cabeça de 4 centímetros, infectado por poeira. Temperatura interna, 54 graus Celsius. Umidade de 8%. Desidratação de Hale em 2 litros totais, desde 14h00. Respiração engolfadas irregulares, a 6 inalações por minuto, pulso a 145 batimentos. Tripulação, motorista desmaiado com hemorragia de 500 mililitros. Respiração a 14 por minuto sem pulso detectável. Operador de rádio morto por asfixia, atirador morto por perfuração cardíaca, corpo bloqueando recarga em 4 metro quadrado. Munição restante, 4 projéteis perfurantes isolados, acessíveis manualmente em 25 segundos, sob chamas. Distância inimiga mínima, 2 metros. Os 2 Panzer IV Ausf. D. Remanescentes em semicírculo de 10 metros de raio, intervalos de 80 metros, canhões de 75 milímetros fixos em elevação de 0 graus, munição por tanque, 62 projéteis, poeira de 5 milímetros nas culatras elevando recarga para 3 segundos. Tripulação alemã nos tanques, 6 homens operacionais, com o tenente de 34 anos coordenando via rádio Fugge, 5 a 3 quilômetros de alcance. Matilda in Flammen, Sprengladungen ansetzen. Gefangennahme des Kommandanten, Anomalie berichten. Infantaria total, 26 homens em assalto final, pelotões de 8, 9 e 9, fuzis, Carabiner 98K com 15 cartuchos cada, formando barreira de 5 metros de profundidade, intervalos de 3 metros, MG-34 em supressão a 50 metros, com 80 cartuchos restantes por arma, cadência de 750 disparos por minuto. Engenheiros alemães, 10 homens com cargas de 5 quilos de TNT cada, rebocadas em 15 segundos de 2 caminhões. Opel Blitz, parados a 20 metros, posicionam explosivos a 1 metro do Matilda. Vento sul, a 45 km por hora, reduz visibilidade a 80 metros. Areia corroendo blindagem em 2 milímetros por minuto. Crepúsculo com sol abaixo do horizonte, alongando sombras para 100 metros que mascaram movimentos laterais. Hale inicia cálculo solitário. Respiração pausada em 4 inalações,
Pulso em 140 batimentos por adrenalina residual, análise em 20 segundos. Alvo, engenheiro mais próximo a 1 metro, secundário. Infantaria de barreira a 3 metros. Posicionamento imóvel, torre desalinhada forçada, 2 graus manuais em 15 segundos. Silhueta exposta em 60% pela fumaça, dissipando. Mira via periscópio rachado em deflexão de 6 graus contra vento, elevação 0 graus, recarga de projétil perfurante em 28 segundos com mão esquerda ferida, escorregando em sangue. Disparo às 15h38. 10. Projétil de 40 milímetros sai a 840 metros por segundo, voo de 0,1 segundos. Impacto no engenheiro central carregando carga de 5 quilos, penetração torácica de 45 milímetros, detonação prematura do TNT em raio de 5 metros, matando 3 engenheiros por onda de choque de 800 graus Celsius e estilhaços de 50 gramas, hemorragia instantânea para 2, o terceiro, com amputação de braço de 20 centímetros, morre em 30 segundos por choque. Carga secundária explode adjacente, ferindo 4 infantaria a 4 metros com queimaduras de 25% e perfurações abdominais. E perda de 300 mililitros de sangue coletiva em 1 minuto. Reação inimiga. Confusão em 4 segundos. Transmissão de rádio. Sprengladung detoniert vorzeitig. Verlust 5. Panzerfeuern. Infanterie isolieren. Primeiro Panzer remanescente. Motor a 1. 800 rotações por minuto, avança 2 metros mais para por irregularidade no solo, esteiras de 400 milímetros atolando em 40 centímetros de areia fofa. Erro tático. Comandante de 30 anos, com 14 engajamentos, ignora a vibração de 2 Hz, projétil de 75 milímetros às 15h38. 25 sai baixo por 0, 5 metro, explodindo sob o Matilda em cratera de 0, 5 metro, elevando detritos de 1 quilo que perfuram painel inferior em 15 milímetros adicionais, acelerando o incêndio para 500 graus Celsius sem ferir Haley diretamente. Adaptação. Segundo Panzer, mantém posição a 8 metros. Abre fogo simultâneo às 15h38, 40, acerto na torre lateral a 10 graus de ângulo, penetração de 75 milímetros na placa de 60 milímetros, fragmentos de 50 gramas internos liberam mais fumaça tóxica, reduzindo visibilidade de Hale a 20%, pulmões irritados com tosse, reduzindo respiração a 0, 3 inalações. Escalada da violência. Infantaria remanescente, 22 homens, fecha para 1 metro em ondas de 3 metros de profundidade. Pelotão de 8 lança 5 granadas. Steel Hand Granate de 310 gramas em 4 segundos. 3 explodem a 0, 5 metros. Fragmentos de 25 gramas perfuram escotilhas múltiplas em 40 milímetros totais, inundando o interior com poeira e estilhaços que causam falha total no sistema de mira, torre imobilizada permanentemente. Um soldado alemão de 23 anos com 7 meses de experiência avança à frente. Fuzil dispara, 3 cartuchos a 0, 5 metros pela visão perfurada. Balas de 7,92 milímetros ricocheteiam internamente. Uma atinge Hale na perna esquerda com perfuração de 8 centímetros, sangramento de 200 mililitros adicionais, totalizando 950 mililitros. Hipotensão grave, com pulso a 150 batimentos e visão escurecendo em 80%. MG-34 adiciona 100 disparos em 7 segundos a 30 metros, supressão com traçantes aquecendo blindagem a 150 graus Celsius, deformando 5 rivetes em 3 milímetros. Artilharia de 105 milímetros a 1, 8 km ajusta nono impacto às 15h39, 20, 5 metros atrás. Cratera de 3 metros eleva onda de choque de 0, 7 Kelvin. Solo solta 8 quilos de pedras que amassam estrutura superior em 10 milímetros, acelerando o colapso do teto em 0,2 metro quadrado. Evolução do conflito. Reconhecimento formal alemão às 15h39. 30 via rádio para comando superior a 8 quilômetros.
Matilda II, sargento britânico isolado, resistiu a 7 Panzer e 40 homens por 65 minutos. Doutrina obsoleta de 1941, desafiada por blindagem e posicionamento. Perdas: 7 tanques destruídos ou imobilizados, 26 mortos, 15 feridos. Eliminação confirmada. Inimigos adaptam para captura em 7 segundos. Panzerfaust final, disparado por soldado a 1 metro, às 15h39:45. Penetração traseira de 170 milímetros, explosão de 350 gramas, danifica chassi total. Incêndio consome estrutura interna em 20 segundos. Temperatura atingindo 500 graus Celsius. Engenheiros remanescentes, 5 homens, posicionam carga de 10 quilos de TNT combinada a 0, 5 metros às 15h40. 10. Detonação manual em 5 segundos cria brecha de 1 metro na blindagem lateral. Fumaça expelida revela Hale inerte no assento. Pulso fraco a 90 batimentos por choque hemorrágico. Tenente alemão inspeciona a 15h40:30. Ordena. Kommandant Gefangen Matilda geborgen für Analyse. Anomalie. Gegenübermacht. 65 Minuten Verzögerung. Infantaria forma perímetro de 20 metros. 20 homens com fuzis em vigilância, intervalos de 5 metros. Um alemão de 27 anos tropeça em detrito quente, queimadura de 1º grau na mão de 5 centímetros quadrados. Tratado em 10 segundos, sem perda operacional. Tentativa de eliminação parcial. Carga principal detona às 15h41. Explosão de 10 quilos de TNT em brecha cria cratera adjacente de 1,5 metro. Mas blindagem central resiste com deformação de 20 milímetros sem colapso total, preservando documentos e rádio intactos em 30%. Hale, capturado vivo com perda sanguínea de 1 litro, é evacuado em maclote de 2 metros por 2 soldados em 20 segundos, estado crítico, coma incipiente por hipotensão em 80-50. Inimigos recuperam tanque em 2 minutos via guindaste de caminhão, rebocado a 4 km por hora para posto de comando. Falha na doutrina. Relatório alemão nota que Matilda de 27 toneladas, canhão de 40 milímetros e blindagem de 78 milímetros, obsoleto em 1941, por lentidão de 24 km por hora, atrasou esquadrão de 40 homens e 8 veículos por 65 minutos, custo de 26 vidas e 7 tanques, contra a expectativa de 10 minutos de engajamento. Reforços aliados chegam às 15h45. 6 tanques Crusader Mark I a 25 km por hora de sul, mas Matilda já neutralizado, guerra prossegue com perdas totais britânicas. Um tanque, 4 homens, alemãs, 26 mortos, 15 feridos, 7 tanques. O deserto líbio, com temperatura em 32 graus ao anoitecer, absorve destroços em 100 metros de extensão, números frios de uma anomalia estatística, um obsoleto contra a máquina, 65 minutos de resistência, 41 baixas inimigas confirmadas. A frente continua, sem pausas.